Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão da nossa ministração Minha Devoção. Quero perguntar para você hoje, o que você precisa para desenvolver a sua salvação na fase da sua infância espiritual? Paulo está lidando com a igreja em Filipos, que é uma igreja de gentios, pessoas que não têm nenhum fundamento em relação às Escrituras, não conhecem nada. E ele está apresentando o que Deus tem feito ao longo de séculos, milênios, para chegar em Cristo Jesus. E ele está dizendo que você vai ter que desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Mas não se preocupe, porque é Deus que efetua tanto em vós, tanto o querer quanto o realizar. Tenho falado com vocês na sua infância espiritual sobre o alimentar-se, também sobre o conhecer, o reconhecer a voz de Deus. Toda criança, na fase da infância, precisa aprender a se alimentar. Inicialmente, ela simplesmente deita no seio da mãe e ela amamenta. Depois ela passa fases para ela chegar a alimentar-se sozinha. Ela não sai dessa infância sem ela poder se alimentar. Ela pode até crescer e fisicamente ficar grande, mas ela não sai dessa fase se ela não aprender a se alimentar. Assim nós, na nossa vida espiritual, nós precisamos aprender a nos alimentar do nosso tempo com Deus, da palavra de Deus, das nossas experiências com Deus. Também nós precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus, assim como toda criança aprende a reconhecer as vozes das pessoas do seu dia a dia, a começar com seus pais, seus irmãos, tios, etc, etc. Hoje, quero falar de uma outra coisa que toda criança passa e tem que aprender nessa fase de infância, fase de desenvolvimento chamado infância. Ela precisa aprender a limpar-se. Sim. No início, o terror de todo pai é que essa criança vai se sujar e ele tem horror em pensar: ai, eu vou ter que limpar isso aí. No início, os pais estão para isso. Eles estão para limpar os seus filhos. Mas logo, eles vão ensinar os seus filhos a se limparem. Você sabe que tem isso na palavra? Em 1 João 1,9, o João, tá? Essa vez não Paulo, o João, o outro pai espiritual na igreja primitiva, ele está ensinando a igreja a respeito dessa limpeza. E ele fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero que você saiba de algo. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós temos um Pai que está inclinado para nos perdoar. Nós sabemos que um bom pai na terra, ele tem misericórdia do seu filho por causa do amor que ele tem pelo filho. Ele tem paciência com o filho por causa do amor que ele tem pelo filho. Maior amor que Deus não existe. Ele deu seu próprio filho por nós. Ele deu a sua própria vida por nós. Então nós podemos contar com algo. Quando a gente fica sujo, quando você tem cometido pecado, não é para você ficar com isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu não vejo, e isso eu aprendi logo na minha vida cristã, eu não vejo na palavra um argumento para impecabilidade. O que eu vejo é que Deus abriu o caminho para a gente se limpar. Faz parte do nosso desenvolvimento nessa fase da infância espiritual também. Nós precisamos aprender, se depois de pedirmos perdão pelos nossos pecados, aquela primeira vez, eu lembro o perdão que eu senti do Senhor.
quando eu confessei os meus pecados para Ele e eu senti o seu perdão. Maravilhoso, mas em seguida eu voltei a fazer algumas coisas e Deus falava no meu coração por essa palavra: pede perdão, que estou pronto para te perdoar. Ele não é um Deus que perdoa uma vez e nunca mais. Ele está pronto, Ele quer que a gente aprenda essa prática. Por quê? Porque aí nós vamos aprender a não nos sujar. É uma obra que Ele vai fazer. É importante a gente passar por essa aprendizagem, porque nisso Ele vai começar a fazer uma limpeza em nossas vidas. Ele opera tanto o querer como o realizar. O que é a confissão que Ele espera? Que reconheçamos: Senhor, eu pequei ao fazer isso, ao pensar isso, ao falar isso. Ele espera que a gente confesse: Senhor, eu pequei contra Ti, pequei contra... E você vai falar quem? E que a gente peça perdão para Deus, que a gente peça perdão para a pessoa com quem, contra quem nós pecamos. E assim nós vamos aprender a nos purificar pelos meios que Ele providenciou. Quero te encorajar a desenvolver a sua salvação com temor e tremor, porque Deus está operando em você, tanto o querer quanto o realizar. Deus te abençoe.